Em sociedades onde existe uma fragmentação política muito grande, é muito difícil fazer reforma. Por quê? Porque toda reforma ela implica num custo muito grande a curto prazo e num benefício que só chega 4, 6, 8 anos na frente. No caso do Rio Grande do Sul, a gente precisa claramente de uma reforma no setor público. O Rio Grande do Sul gasta mais do que arrecada, o Rio Grande do Sul tem uma dívida pública muito grande e gasta muito pouco com investimento. Do total do nosso orçamento, perto de 45 bilhões de reais por ano, a gente gasta só 1 bilhão com investimentos. Na verdade, um pouquinho menos de 1 bilhão, 990 milhões com investimentos. E desse valor, dos 990 milhões, apenas 420 milhões são recursos próprios do Tesouro do Estado. Então, obviamente, a gente precisa reformar o setor público no Rio Grande do Sul. Qual é a dificuldade de fazer essa reforma? É que o nosso Estado é, do ponto de vista político, muito fragmentado. E ninguém quer pagar o custo de ter que fazer a reforma no setor público. Cada governador tenta empurrar o problema com a barriga, para falar de uma forma bem popular, de tal forma que ele termine o seu mandato e, ao invés de resolver o problema, o que os governadores fazem é adiar a resolução do problema. Isso não é de agora, já há muitos anos é assim. Houve um período onde a gente adiava o problema tirando recursos do Caixa Único, depois houve um período no qual nós adiávamos o problema da solução do problema fiscal usando recursos de privatização, depois num outro governo a gente adiou a solução dos problemas fiscais usando recursos advindos dos depósitos judiciais e agora estamos de novo na atualidade usando os depósitos judiciais e o Caixa Único para abastecer o Tesouro do Estado com recursos para a gente poder fazer o setor público funcionar. Claramente isso não é uma solução viável no médio e longo prazo. Os italianos, de certa forma, nos mostraram nas últimas semanas como é importante uma governança política forte para a gente poder resolver a crise. O que aconteceu na Itália? Assim como aqui no Rio Grande do Sul, onde nós somos uma sociedade fragmentada, as eleições parlamentares que ocorreram na Itália há um mês atrás apresentaram um resultado de política fragmentada, ou seja, os dois principais partidos da Itália não conseguiram uma maioria suficiente para poder formar um governo e, portanto, resolver a crise fiscal deles, né? Deles lá, italianos, que precisam também fazer uma reforma fiscal. Agora, eles nos deram uma boa lição. Qual foi a lição que eles nos deram? Eles formaram uma coalizão entre os dois principais partidos, esquerda e direita, o partido do Bersani, não é, que é o partido de esquerda, com o partido do Berlusconi, que é o partido de direita, se juntaram para governar de forma conjunta o país. Indicaram Enrique Letta para ser o novo primeiro-ministro e criaram, vamos dizer assim, um conjunto de ações de reforma fiscal mínima para tirar o governo e a sociedade italiana do atoleiro fiscal no qual ela se encontra. Essa é uma boa lição para nós aqui no Rio Grande do Sul. As nossas forças políticas precisam entender que o ajuste nas contas públicas aqui do Estado ele não é mais uma questão de governo, ele é uma questão de Estado. Quanto mais a gente adia a solução fiscal, quanto mais a gente adia a obtenção de um orçamento equilibrado para o setor público aqui no Rio Grande do Sul, maior é o nosso endividamento e, portanto, maior são os custos do ponto de vista de serviço da dívida que a gente vai deixar para as próximas gerações. Tomara que nos próximos meses ou até a próxima eleição a gente consiga olhar o exemplo que nos deu a Itália e criar uma massa política, né, de apoio, criar um grupo político, uma consciência política entre os diferentes atores, à direita, à esquerda e no centro, de que reformas no setor público não são uma questão partidária, né? As reformas necessárias no setor público gaúcho são uma questão importante para a sociedade do Rio Grande do Sul como um todo, para a gente poder garantir que a gente não vai ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente não vai ter uma situação fiscal falimentar como a gente observou recentemente nesses países europeus como Grécia, Itália, Portugal e Espanha.